Olá, sejam bem-vindos ao Resumo na Telona. No século 22, a Terra se tornou inabitável devido à rápida mudança climática que causou a elevação do nível do mar. Os humanos foram forçados a migrar para o espaço e viver em abrigos construídos entre a Terra e as planícies orbitais da Lua. Enquanto os humanos se estabeleciam, três dos abrigos, os abrigos 8, 12 e 13, se declararam a República de Hadrian. Eles atacaram a Terra e outros abrigos, entrando em uma guerra civil contra as forças aliadas. Enquanto ainda restavam humanos na Terra, a capitã Yoon Jong-il produzia munições. Ela acordou após perder a consciência ao ver robôs se aproximando. Imediatamente pegou uma arma e atirou nos robôs antes de correr para se esconder. Ela trocou tiros com os robôs e carregou sua arma. Em seguida, recebeu uma chamada de rádio perguntando como sua equipe estava. Ela respondeu que todos, exceto ela, haviam morrido. Após confirmar que havia alcançado o combustível, outro lote de robôs, chamado Zimbo, atacou seu Jong. Ela disparou um cano cheio de gasolina e acertou um Zimbo. O Zimbo foi incendiado, mas apagou o fogo e perseguiu Jong-il, que fugiu. Jong se escondeu no topo do telhado, mas os Zimbos a viram através do teto e atiraram nela. Jong-il deslizou e um Zimbo ficou preso sob os escombros. Ela aproveitou a oportunidade para atirar na parte traseira do Zimbo, onde estava a bateria. No entanto, ela se distraiu e levou um tiro. Seus dedos, que se revelaram ser dedos de robô, foram cortados e ela congelou de repente. Então, seu ambiente se transformou em uma grande sala na Cronoid, uma empresa que desenvolve tecnologias de IA. Um grupo de pesquisadores entrou na sala. Descobriu-se que Jong-il era, na verdade, uma IA chamada Jong, que os pesquisadores estavam desenvolvendo para vencer a guerra contra a República de Hadrian. Eles verificaram a IA, que havia falhado mais uma vez. So-hyun, a líder da equipe, decidiu encerrar o dia, pois havia convidados importantes chegando. Os outros pesquisadores disseram a Jong-il para segui-los para fora da sala. Os pesquisadores levaram Jong para um elevador de robôs que decolou. Jong-il, em sua armadura corporal, chegou ao local. Os convidados importantes chegaram e o diretor da Cronoid, Kim Sang-un, acomodou os convidados e mostrou a eles um vídeo apresentando Jong-il. Ela não era apenas uma IA típica, pois foi desenvolvida usando o cérebro clonado do melhor soldado que a Coreia já teve, Yoon Jong-il, capitão da equipe 45. Ele liderou inúmeras missões bem-sucedidas, mas foi colocado em coma ao perder a missão que deveria ter terminado a guerra. Se sua equipe tivesse vencido, Cronoid convenceu a família de Jong-il a concordar em clonar seu cérebro para que pudessem desenvolver um soldado de IA com habilidades tão grandes quanto as humanas. Jong foi ainda mais aprimorada depois que o vídeo terminou. Hun apresentou a líder da equipe, So-hyun, aos convidados. So-hyun era filha de Jong-il, que tinha um tumor no pulmão. A razão pela qual Jong-il se tornou soldado foi para ganhar dinheiro para pagar os tratamentos de sua filha. Quando ela entrou em coma, seu cérebro foi clonado pela Cronoid, pagou pelos tratamentos, educação e despesas de subsistência de So-hyun. 35 anos depois, em 2094, So-hyun se tornou a líder da equipe do projeto de pesquisa Jong. Eles copiaram todos os dados do cérebro de Jong-il e os colocaram em um corpo robótico. Então, ele explicou ainda mais o projeto Jong-ji. Depois de coletar os dados cerebrais de Jong-il, eles fizeram Jong passar por simulações para transformá-la em uma IA com desempenho incomparável. Os líderes convidados das forças aliadas não pareciam gostar do projeto Jong. Um deles perguntou se Jong havia concluído a última simulação com sucesso. Quando souberam que a última simulação foi um fracasso, começaram a questionar a competência de Jong-il. Eles achavam que era inútil modelar uma IA de combate depois de Jong-il, já que ela havia falhado na missão que poderia ter encerrado a guerra anos atrás. So-hyun explicou que ela queria homenagear sua mãe como uma heroína e recuperar sua glória perdida como heroína das forças aliadas. Após a visita das forças aliadas, So-hyun foi ao escritório do diretor e olhou para a foto de sua mãe. Cantou Hun, entrou em seu escritório e informou So-hyun que o projeto Jong-il havia recebido luz verde após sua breve conversa com Sang-un. So-hyun foi para a sala de controle ao lado da sala onde o corpo de Jong-il estava. Jake Young ativou o robô e Jong acordou gritando de dor e em pânico ao ver seu corpo. Então, ele diminuiu o nível de dor usando o controle sensorial do mapa cerebral e aumentou o nível
nível de combate de Jong-yi. No entanto, Jong ainda não respondia. Então So-hyun a desativou e ordenou que Jae-kyung destruísse o cérebro de Jong, pois ela não foi capaz de processar. Ao saírem do escritório, Jae-kyung falou sobre o quanto admirava Jong quando era jovem. Então, ele explicou a Jae-kyung que ela era a verdadeira razão pela qual sua mãe se tornou uma soldado. So-hyun sempre se perguntaria se sua mãe alguma vez se arrependeu de ter sacrificado sua vida para salvar sua filha e se Jong-yi se ressentia dela por isso. Então, Jae-kyung disse a ela que ela ainda poderia perguntar à sua mãe tudo o que quisesse durante o processamento ou após a simulação, já que Jong-yi ainda tinha os dados cerebrais de sua mãe. So-hyun pareceu interessada, mas ficou quieta. Ela disse a Jae-kyung para terminar o relatório do dia 17 de Jong-yi processando. Então, ela saiu da Cronoid para fazer o teste de ética. Ela pegou o trem e olhou pela janela, observando o estado em que a Terra estava. Ela viu uma mãe conversando com sua filha e ouviu a criança chorando enquanto a mãe a deixava com a tia por um tempo. Então, ela se lembrou da última vez que viu sua mãe. A jovem So-hyun estava se preparando para a cirurgia quando Jong-yi contou a ela sobre outra missão que ela tinha que cumprir. A jovem So-hyun fez sua mãe prometer voltar rapidamente e Jong-yi fez isso. Sem o conhecimento delas, essa seria a última vez que a jovem So-hyun veria sua mãe perfeitamente viva. De volta ao presente, ela fez seu teste de ética e conversou com um médico depois. O médico a informou que seu câncer anterior havia metástase do local onde ela passou por uma cirurgia anteriormente e se espalhado para seus principais órgãos. Ela tinha apenas 3 meses de vida. Então, o médico sugeriu que ela copiasse seu cérebro e o transferisse para um corpo protético, que é o procedimento de Taipei para duplicar o cérebro. No trem para retornar ao laboratório da Cronoid, Sengun pingou colírio em seu olho para um efeito dramático enquanto reclamava do desenvolvimento das armas. Quando chegaram ao laboratório, Kanto-hun viu a cabeça do robô recém-criada e pediu a So-hyun para ir com ele ao escritório do presidente, animado para mostrar a este último a cabeça do robô. Eles entraram no escritório do presidente, mas Kanto-hun, que acabou por ser o robô do presidente, congelou de repente quando ele começou a replicação cerebral. O presidente saiu do esconderijo. Então, ele disse ansiosamente ao presidente que o projeto Jong estava tão perto de ser concluído. Mas ele ficou surpreso, pois o presidente disse a ele que a criação de Jong-yi não era mais necessária, pois a guerra civil já estava chegando ao fim devido a um tratado entre a República de Adrian e as forças aliadas. Então, ele pediu ao presidente para deixá-lo continuar o projeto Zong, mas o presidente recusou. Outra simulação estava ocorrendo, e Kanto-hun estava ficando com raiva de que Jong-yi ainda não estava concluída. Ele ordenou que os pesquisadores suspendessem as funções motoras de Jong-yi enquanto ela estava acordada. Ele disse ao pesquisador para cortar seu braço. Jong-yi gritou quando seu braço foi cortado, e Kanto-hun perguntou se a área não identificada havia sido ativada. Ele ficou bravo ao saber que o nível de dor tinha acabado de aumentar. Então, ele entrou na sala onde Jong-yi estava e a atirou repetidamente. Ele ordenou que os pesquisadores ligassem Jong-yi novamente, mas ela não estava mais funcionando. Ao ouvir isso, ele ameaçou So-hyun para que voltasse atrás, mas So-hyun apenas olhou para ele. Outro pesquisador entrou na sala para dizer a Sang-hun que o presidente estava solicitando ele no QG. Então, ele dispensou todos e foi para a sala de simulação, onde de repente sentiu uma dor no peito. Ele segurou a dor e verificou o gerenciamento de dados de replicação cerebral de Jong-yi. Ele viu que Jae-kyung havia explorado os dados de Jong-yi 22. Então, ele invadiu o quarto de Jae-kyung e parou quando encontrou Jong-yi usando um biquíni minúsculo. Ele cobriu o corpo de Jong-yi e estrangulou Jae-kyung, que admitiu que acabou de receber a ordem de testar Jong-yi para o desenvolvimento de produtos. O QG da Cronoid acha que há valor em explorar um produto com aplicação sexual. Muito tempo seria usado de uma maneira diferente. So-hyun foi para uma sala de controle menor e secretamente ligou Jong. Ela disse à IA que iria morrer a qualquer momento. Então, ela viu a área não identificada aumentando e a IA Jong
perguntou se sua filha havia passado pela cirurgia bem. Ela estava pensando que ainda era o dia em que ela deixou sua filha. Então, ela chorou ao dizer a Jong que So-hyun estava muito melhor agora do que a Ia. Jong-i disse a ela que So-hyun deu a ela um chaveiro de boneca como presente logo antes de sua última missão, e ela o perdeu durante a luta contra o Zimbo. Por isso, ela se distraiu ao encontrá-lo novamente, o que resultou em sua falha. A Ia Jong-i foi desativada e ela chorou ao ouvir o que aconteceu. No dia seguinte, Jong-i foi levada para a sala de simulação para a simulação final. Então, ela preparou Jong-i e excluiu a área não identificada. Ela sussurrou para a Ia Jong-i sobre tudo o que havia acontecido desde que ela falhou na última missão. A simulação final começou, e o resultado ainda era o mesmo de antes. Jake Young contou a Canto-hun que os resultados eram estranhos, pois o cérebro respondia mais fraco do que antes. Mas Canto-hun o dispensou, tendo perdido as esperanças por Ei Jong-gi. Ele saiu da sala, mas quando percebeu algo, voltou e pediu para reproduzir o vídeo do resultado. Ele viu que a simulação foi realmente um sucesso, e que a bala errou a cabeça de Yong-gi. Mas por algum motivo, Jong-gi fingiu ter levado um tiro e permaneceu no chão. Eles soaram o alarme e a Ei Jong-i de repente atacou os pesquisadores confusos atrás dela. Por outro lado, So-hyun excluiu os dados originais de Yoon Jong-i antes de sair. Gostou do resumo? Se inscreva no canal, comente e compartilhe. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.